Assim como também a fé. Tem muitas pessoas que têm uma fé verdadeira e algumas outras têm uma fé falsa. E o que é a fé verdadeira? A fé verdadeira é a gente respaldar as nossas crenças em Deus. A fé falsa é nós respaldarmos as nossas crenças em coisas que são temporais. Quando eu coloco a minha confiança no dinheiro que eu tenho, é uma fé falsa, porque o dinheiro acaba. Quando eu coloco a minha fé na força do meu braço, é uma fé falsa, porque a força do meu braço falha. Esses dias eu fui pular uma muretinha um pouco mais baixa que essa. A hora que eu pulei, fiz ai! Feio. Falei, acho que estou ficando feio. Porque isso que eu fazia tão simples, era papum. Aí vindo embalo lá e papum. A hora que eu pulei, fiz ai! Aí saía assim, ó. Ai! Ou seja, se a gente colocar a fé em nós mesmos, uma hora nós vamos ver que nós somos falhos. E esta é uma fé falsa, porque gera uma falsa expectativa. Uma fé no dinheiro gera uma falsa expectativa. Uma fé em pessoas, uma crença em pessoas, gera uma falsa expectativa. Agora, quando a nossa fé, ela está firmada na palavra de Deus, a palavra de Deus, e Jesus disse, olha, céus e terras passarão, mas a minha palavra não vai passar. Jesus falou assim, olha, creia na minha palavra, porque tudo passa, mas a minha palavra não vai passar nunca. Então, diante de tudo isso, nós precisamos parar num instante e falar, aonde eu tenho depositado a minha fé? Qual é a fé que tem imperado no meu coração, na minha vida? E eu digo isso porque muitos cristãos estão com a fé posta em lugares errados. Eu também. Tem momento que eu acho que o que eu tenho é segurança, quem eu sou é segurança, mas aí eu entendo que tudo isso é falível, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E Romanos, eu falei capítulo 13, é 12, desculpa, Romanos no capítulo 12, o versículo 1 em diante, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo, agora repete assim comigo, a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então diga assim comigo, há uma medida de fé que Deus me deu. Diga isso para a pessoa que está do teu lado, eu tenho uma medida de fé diferente da sua. Ah, porque eu sou mais espiritual? Não. Ah, porque eu sou o queridinho de Deus? Não. Ah, porque eu sou o pastor? Também não. Porque tem muita gente aqui que tem mais fé do que eu. Tem muita gente aqui que em certas situações se movem muito mais confiante do que eu que sou pastor. E eu confesso para você que tem hora que eu penso assim, rapaz, essa pessoa tem fé mesmo. Fala, eu não teria essa fé. E Deus sabe qual é a medida de fé que Ele me deu, porque foi Ele que me deu. A minha fé, ela não foi gerada pelas circunstâncias, a minha fé foi dada por Deus, como diz o apóstolo Paulo. Os discípulos uma hora dizem para Jesus, Jesus, aumenta-nos o quê? Aumenta-nos o quê? Eles não falaram, Senhor, aumenta a nossa conta bancária.
aumenta o nosso vigor, aumenta a nossa família. Eles falaram, aumenta-nos a... E que momento que eles disseram isso? No momento de pedir perdão. No momento que Jesus fala para eles assim, vocês precisam perdoar. Ah, Senhor, então aumenta-nos a fé. Porque precisa ter muita fé para se mover de alguma forma em alguma situação. Então só com uma transformação de entendimento e de mente é que nós vamos discernir qual é a medida de fé dada a nós. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre a tua mente e dissesse assim comigo: Senhor, que a minha mente possa alcançar os teus propósitos. Ele diz o que? Olha, transformai-vos a vossa mente, para que então experimenteis qual seja o que? A boa. Ele diz lá no versículo 2, finalzinho, renovação para que experimenteis qual seja a boa. Ou seja, a primeira vontade de Deus é boa. A hora que a gente se lança na boa vontade, ela se torna agradável. Até ela se tornar agradável leva um tempo. E quando nós começamos a desfrutar da vontade de Deus agradável em nossas vidas, ela se torna perfeita. Mas nós só vamos discernir isso por uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, ela vem por meio da palavra de Deus. Enquanto eu não tiver uma mente transformada pela palavra de Deus, eu não vou entender muitas coisas que Deus está falando ou que Deus quer fazer. O apóstolo Paulo, ele diz assim, há 3 tipos de pessoas: o natural, o carnal e o espiritual. O carnal é carnal, haja segundo os seus impulsos. O natural, ele discerne as coisas naturalmente. Agora o espiritual, ele discerne aquilo que é espiritual de forma espiritual. Ou seja, tem coisas na minha vida e na sua vida que nós vamos discernir somente pela renovação do nosso entendimento. Por isso que tem coisas que, se nós não pararmos para orar, nós não vamos entender. Talvez alguma coisa está acontecendo na sua vida nesse exato momento que você não está entendendo. E a palavra de Deus diz, você só vai entender por meio de uma renovação do seu entendimento. Você só vai entender o que está acontecendo quando você parar, orar, deixar o Espírito Santo ministrar ao teu coração e a sua mente for transformada pela palavra. A partir de então você vai discernir o que está acontecendo. Ah, pastor, mas não tem nada a ver lá no meu trabalho. Aquele que é espiritual não tem vida secular e vida gospel. Ah, meu trabalho secular. Não, meu trabalho glorifica a Deus, seja ele na igreja ou fora dela. Eu não tenho diferença para você que trabalha numa multinacional. Eu não tenho diferença de você porque eu trabalho na igreja e você trabalha na loja. Eu não tenho diferença nenhuma. Tudo que nós fazemos para que o nome de Deus seja glorificado. Mas quando separamos secular de gospel, isso é da igreja, isso não é da igreja. Foi o que vai acontecer, o que a pastora Marinês disse aqui no culto das mulheres. Eu tenho roupa para ir à igreja e eu tenho roupa para ir para a festa, para a balada. Aí tem lá a divisão, roupa no cabide. Essa roupa é para ir para a praia, essa roupa é para ir para a igreja, essa roupa é para ir para a balada. E se for para a balada, o problema é seu. Essa roupa, quando nós temos divisão de secular e gospel, nós não discernimos o que Deus quer fazer. Então Paulo, ele diz assim, há uma medida de fé, diga comigo assim, há uma medida de fé, que eu só vou entender por meio de uma mente transformada, por meio de uma renovação na minha mente, por meio de uma busca de entendimento, através da palavra de Deus, qual é o tempo e qual é o momento, e o que Deus está fazendo nesse tempo e nesse momento. A fé, ela é desenvolvida. Deus vai dando medidas de fé de acordo com aquilo que nós precisamos. Deus vai acrescentando fé de acordo com as circunstâncias que nos rodeiam. E essa fé, ela vai sendo desenvolvida por meio das lutas, por meio das dificuldades, por meio dos problemas que enfrentamos. Porque se eu parar
de enfrentar problema, eu não tenho por que exercer fé. Porque a fé é trazer aquilo que eu creio à existência, ainda que ainda não aconteça. Se você está passando problema no seu casamento, o que é fé? É você crer que Deus pode restaurar tudo que está destruído. Você crê? Sim ou não? Então nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, eu quero entender qual é a medida de fé para a minha vida nesse tempo, porque senão não tenho por que eu ir à igreja. Porque se eu passo por uma luta e toda hora eu me balanço, eu passo por uma luta e toda hora eu me balanço, e toda hora eu não sei o que eu quero, que fé é essa? Uma fé baseada ou firmada nas emoções, uma fé que está firmada nos acontecimentos. Essa é uma fé falsa. Porque se o pastor me decepcionar, eu saio da igreja. Se a igreja não fizer o que eu quero, eu saio da igreja. Se o meu patrão me humilhar, eu saio do trabalho. Se o presidente que eu queria não ganhar, eu vou embora do país. Se isso não acontecer do jeito que eu quero, aonde está firmada a nossa fé? Que fé que nós estamos mostrando para Deus que temos? Diga assim: Deus me deu uma medida de fé. Se a gente olhar para a vida de Daniel, a Bíblia fala que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia. Daniel era um jovem instruído em todo o conhecimento. Daniel era um jovem muito sábio. Ele foi levado preso, ele foi levado como escravo para a Babilônia. Chegando lá, Daniel entendia quem ele era em Deus. Daniel, ele tinha convicção de quem ele era em Deus. Daniel tinha o pleno conhecimento do que Deus havia dado para ele. E ele chega na Babilônia e todo mundo começa a comer dos manjares do rei. Todo mundo começa a comer na mesa do rei. Da mesma comida que o rei comia, as pessoas começaram a comer. Da bebida do rei, as pessoas começaram a beber. E Daniel diz assim: olha, eu sei quem eu sou. O lugar não muda quem eu sou. As circunstâncias não mudam quem eu sou. As dificuldades não mudam quem eu sou. Eu sou quem eu sou, em liberdade ou preso. Eu sou quem eu sou, em Mogi ou no Japão. Eu sou quem eu sou, na igreja e fora da igreja. Agora, todos os amigos de Daniel estavam comendo na mesa do rei as comidas da Babilônia. Daniel chega para Ananias, Misael e Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abednego, fala para eles assim: vocês vão comer desse negócio aí? Sei lá, cara, a gente está aí, os caras estão tomando vinho. Mas lembra quem a gente é em Deus? O que você vai fazer, Daniel? Eu não vou comer, cara. Mas está todo mundo indo para a balada. Eu não sou todo mundo. Mas está todo mundo postando foto pelado. Mas eu não sou todo mundo. Está todo mundo traindo. Hoje não existe mais fidelidade. Mas eu não sou todo mundo. Então o que você vai fazer? Eu propus no meu coração tomar água e comer legumes. Que está louco? Os caras estão comendo picanha. Os caras estão tomando sei lá, uma bebida. Os caras estão tomando. Bom, deixa os caras tomar. Eu vou tomar água e vou comer legumes refogados. Mas para isso, até para isso, precisava de uma ordem. Então Daniel chama o chefe dos escravos, fala assim: olha, eu e meus amigos aqui, a gente não quer comer isso não. Será que nós podemos tomar água e comer legumes? Fala: mas aí vai pegar mal, se o rei descobre, o rei vai me matar. Não conto para ninguém, fica tranquilo. Só que 10 dias depois você lê esse texto, está lendo Daniel capítulo 1, 10 dias depois, a pele de Daniel era mais bonita que de todos.
10 dias depois, os caras estavam tudo lá na ressaca e Daniel acordava disposto. E aí chegaram, o que aconteceu, cara? Eu estou no meu propósito. Por quê? Porque a minha fé não está abalada, ou nem é abalada, ou não é modificada pelas circunstâncias ou pelo que me rodeia. Eu sei o Deus que eu sirvo. Seja na Babilônia ou em Jerusalém, seja na Babilônia ou em Mogi das Cruzes, seja na Babilônia onde você estiver, eu sou quem eu sou, porque Deus me deu uma medida de fé, e a cada dia eu preciso manifestar essa medida de fé. Mas essa medida de fé só vai ser manifesta através de uma mudança de mentalidade, de uma metanoia. Metanoia é a palavra grega para mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade é eu mudar completamente, é virar uma chave. E independente do que fizerem, eu continuo crendo naquilo que Deus ministrou ao meu coração e de quem eu sou em Deus. Então essa fé, só que essa fé ela vai sendo desenvolvida. Diga comigo assim, a fé ela é desenvolvida. Quem tem mais de 5 anos de conversão? Levanta a mão bem alto. Se você olhar para trás hoje, na sua vida espiritual, você hoje está mais sabido ou menos sabido? Mais sábio, não está? Você vai falar assim, rapaz, olha como eu era bobinho, não sabia nem achar Abacuque na Bíblia, continuo não sabendo, mas agora eu sei que está na Bíblia. Porque já viu quando a gente fala, abre lá em Naum, tem gente que fala assim, tem isso na Bíblia, cara? Nunca vi. Mas quando, depois de 5 anos de conversão, nós olhamos para trás, nós vemos que nós progredimos, nem que se for bem pouquinho, mas nós progredimos. Sim ou não? A minha vida ela é muito diferente do dia que eu me entreguei a Jesus. A questão de conhecimento, de entendimento de quem é Deus e das suas grandes obras é muito diferente. Eu passo, através de uma mente transformada, eu passo a entender algumas coisas que Deus está fazendo. Eu passo a entender a situação política do país, não por uma visão política, mas eu passo a entender o que está acontecendo na política do país a partir de uma visão espiritual do que Deus está querendo fazer. Eu passo a olhar algumas brigas em casa de forma diferente. Tem hora que eu e minha esposa começamos a discutir, porque a gente discute de vez em quando. A gente guarda as facas e vai e discute. Mas tem hora que a gente começa a discutir, na hora a gente parou, meu. Ó, o diabo está no meio aqui, parou. A gente sabe o limite da discussão, porque nós somos espirituais e entendemos também das ações malignas dentro de casa. Então tem hora que a gente fala, parou. Aí já é o diabo, já quando a mão vai para a faca, a gente, opa, ó o diabo querendo pegar aqui. Porque uma mente transformada começa a discernir as coisas que Deus está falando, fazendo, e o que o diabo está falando e fazendo. Então há uma medida de fé, e Daniel ele sabia disso. Olha, eu vou tomar água e comer legumes. Se vocês querem tomar o whisky JB, o whisky White Horse, se vocês querem tomar, lembrei, era a cerveja que estava tentando lembrar, era a Heineken. Você quer tomar a cerveja Heineken, aí o problema é de vocês. Eu vou tomar água e comer legumes, porque eu sei quem eu sou em Deus. As circunstâncias não me mudam, o meio não me muda, as aflições não me mudam, tudo isso tem que me fortalecer. Mas só uma mente transformada vai entender isso. Qual é a medida de fé que Deus nos deu? Porque a fé ela é progressiva, a fé ela vai desenvolvendo. Quem aqui tem filho? Você já tirou seu filho da fralda? Ainda não, né? Vocês não tiraram o filho da fralda ainda, né? Mas vai passar por isso, está na fralda ainda, né? Tem gente com 18 que está na fralda ainda. Mas o processo de tirar a criança da fralda é um processo de posicionamento dos pais.
não é da criança. A criança vai usar fralda até 18 anos se os pais não se posicionarem. E o processo de tirar a fralda da criança é um processo doloroso. Por quê? Porque não adianta você tirar a fralda da criança se você não mudar a mentalidade dela, não fazer ela entender um novo processo. Se você chegar lá para o seu filho, tirar a fralda, pôr uma calça e falar, agora vai mijar no banheiro, ele vai? Não. Ó, agora cocô no banheiro, se vira. Tá lá, o papel higiênico está pendurado, vai lá, agora é lá, acabou a fralda. Ele vai sair, pai, obrigado. Oh, ainda bem que agora você me tirou das fraldas. É assim que acontece? Não, é um processo. Quando eu tirei minha filha da fralda, nós decidimos juntos sofrer as consequências de ter que limpar o chão quando ela errasse. Nós decidimos juntos limpar a caca dela quando ela fizesse. E em momento algum nós demos tapa, nós brigamos, nós xingamos porque ela errou, porque ela estava na transição de um processo. Então nós tiramos a fralda dela e precisamos colocar ela sentada no piniquinho. Agora preste atenção nisso, porque não é uma historinha, preste atenção. Colocamos ela sentada no piniquinho e ela queria levantar. Colocávamos ela sentada no piniquinho e ela queria levantar. E aí o que nós tínhamos que fazer? Sentar no banheiro com ela. Vai, filho. Aí eu sentava na privada lá e ela no piniquinho, ficava assim, vai. E a hora que ela via que eu estava do lado, ela ficava. E daqui a pouco ela falava assim, fiz. E aí a gente celebrava o quê? Festa no banheiro. Festa no banheiro. Festa no banheiro. Motivação. Precisava motivar ela a continuar nesse processo. Pergunta se ela quer festa no banheiro hoje. Não quer mais. Esses dias ela estava meio ressecada. A hora que ela fez, vamos festa no banheiro, filha. Ela, papai. Tipo, já estou no outro nível. Dá R$5, a gente fecha. Já está para outro nível já. Mas quando eu tirei ela e a primeira vez que ela fez xixi no piniquinho, ela fez xixi não porque ela entendia o que estava acontecendo, mas porque eu forcei ela a um processo. E ela não teve vontade. Ela foi imposta aquilo a ela. Agora, pela obediência dela, veio a vontade. Preste atenção, não espere ter vontade para obedecer, obedeça que depois a vontade vem. Ah, não estou sentindo de obedecer. Não precisa sentir, obedece que a vontade vem depois. A Rebeca ficou a primeira vez que ela fez xixi no piniquinho, demorou quase mais de 10 minutos. Ela não estava com vontade, mas ela obedeceu. E por ela ficar sentada ali em obediência, a vontade veio. Então não espere ter vontade para obedecer. Obedeça que a vontade vem. Ah, mas eu não tenho vontade. Não espere ter vontade, obedeça. Porque a fé é processual. A fé, ela vai acontecendo assim também. Tem hora que você vai falar para Deus, Deus, eu não quero obedecer. E Deus vai falar, obedeça. Mas eu não estou com vontade. Não estou falando para você ter com vontade. Eu não tenho dinheiro, não estou perguntando se você tem dinheiro. Ah, não estou com disposição, não estou perguntando. Eu estou mandando obedecer e ponto. E a vontade vai vir depois da obediência. Diga para a pessoa que está do teu lado, a vontade vem depois da obediência. Diga assim comigo, a obediência é surda, muda, muda e cega. A obediência é muda, cega e surda. Ah, então eu obedeço e ponto? Sim. Porque pode ter certeza que o Pai, Ele sabe para que Ele está transicionando você, para que tempo Ele está transicionando você. É processual, é um processo. Então saiu tá lá no piniquinho, fez o xixi, agora foi a outra luta.
agora vai ter que fazer o número 2. E para ela entender que o número 2 tinha que fazer ali também. Foi o mesmo processo, vamos sentar, vamos esperar, vamos aguardar vir a vontade. E quando vier a vontade, nós vamos celebrar uma festa no banheiro. E aí depois do número 1 e do número 2 feito no piniquinho, acabou? Não. Agora outra transição, vamos para o vaso maior. Mas é tudo um processo, e a medida de fé é um processo que vai sendo desenvolvido em nós, etapas por etapas. Tem coisas que eu olho para a minha vida lá atrás e eu falo, nossa, como eu era bobinho na fé. Hoje eu já sou mais maduro quanto a algumas coisas. Em outras, tem pessoas que já estão com uma fé mais desenvolvida do que eu. E tem algumas coisas que eu falo, Deus, me poupa disso, porque eu não sei se eu tenho fé para passar por tais situações. O problema é que nós só vamos saber se temos fé ou não, é passando. É só no momento que a gente passa pela aflição, pela luta, pelo momento de angústia, que nós vemos quão forte nós somos e não sabíamos. É só quando a gente passa pelo vale da sombra da morte e não morre, a gente sabe que, puxa Deus, é verdade, a tua palavra diz isso mesmo, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Tem momentos da nossa vida que nós só vamos nos conhecer passando pelo vale da sombra da morte. Agora, quantas vezes nós oramos, Deus, me poupa do vale da sombra da morte? E Deus vai falar, cara, não dá. Para que você atinja um novo nível, é necessário você passar, porque este vale da sombra da morte é o que te leva ao lugar, é o que te leva ao destino, e não tem como. E aí Deus vai falar para você o quê? Calma aí, nós cantamos aqui, o Senhor é meu refúgio. Há uma medida de fé dada a mim, dada a você, mas nós vamos entendendo tudo isso através de uma mudança do quê? De mente. Por isso que Paulo fala, antes de você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa ter uma mentalidade transformada, porque senão você não vai experimentar. Quem aqui ama mesmo bacalhau? Eu odeio, eu tenho pavor do cheiro. Agora é interessante porque eu detesto bacalhoada, eu detesto cheiro de bacalhau no supermercado, mas eu como croquete de bacalhau. Vai entender. Sabe aqueles bolinhos de bacalhau? Eu como. Mas todo o resto eu tenho pavor do cheiro de bacalhau. Não consigo nem cheirar. Agora quem gosta de bacalhau está pensando o que nessa hora? Bobão, não sabe o que está perdendo. Aí tem gente que dá até atribuição aos deuses gregos. É um manjar dos deuses. Só há um Deus, irmão. Mas tem gente que fala assim, bobão, você não sabe o que você está perdendo. Eu não sei, porque eu não tive o meu paladar aguçado para isso. Que nem comida japonesa, eu não gosto também. Teve um irmão uma vez que me levou, chegou em casa e falou assim, ó, eu quero abençoar vocês com um jantar. Eu estava de férias. Aí ele falou, pastor, eu falei, irmão, fica tranquilo que nas férias eu como também. Não tem problema de comer nas férias não. Eu posso levar vocês num restaurante? Ele falei, pode, aonde que é? Ele passou o endereço, ele não falou o lugar, só passou o nome da rua. Eu falei, peraí, esse nome da rua não está me soando bem. Eu falei, que eu conheço um restaurante bom nessa rua, é comida japonesa. A não ser que eu esteja errado. Aí o que a gente faz rapidinho? Ok, Google, a rua tal, mostrou o restaurante. Eu falei, não vou. Eu falei, o que esse irmão tem na cabeça? Ele sabe que eu não gosto. Aí eu cheguei lá e ele falou assim para mim, pastor, hoje você vai aprender a comer comida japonesa. Irmão, eu comi abacaxi, eu comi contrafilé que veio numa trouxinha não sei do que, comi peixe frito eu gosto, comi peixe frito. Falou, não, mas experimenta. Eu falei, cara, não vai. Por quê? Porque
uma mudança de mentalidade, ela não é algo forçado, não adianta me forçar a nada, porque eu não vou conseguir ter a minha mente transformada por meio de força. Por isso que a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo quê? Pelo Espírito. Então por isso que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, fique tranquilo, você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Primeiro, transforme a sua mente, aí você vai passar a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e aí você vai entender qual é a medida de fé que Deus te deu. Então, antes de Deus te levar a uma expansão externa, Deus vai gerar em você uma expansão interna. Antes de Deus alargar as suas estacas, antes de Deus alargar as suas fronteiras, antes de Deus te dar coisas maiores, primeiro precisa haver uma expansão interna. Porque se não for mudado internamente, dificilmente você vai desfrutar daquilo que é externo, porque nunca vai estar bom. Minha esposa sabe, eu nunca fui satisfeito com o celular. Eu comprava um celular, ficava 3 meses, vou vender essa porcaria já, eu quero o melhor. Eu pegava o melhor e pegava o melhor, ia pegando, tá quase pagando aluguel do celular já. Não dá nem tempo de terminar de pagar o carneiro, já estava comprando outros, Enquanto eu não parei e resolvi isso comigo mesmo, eu não conseguiria desfrutar das bênçãos externas. Estou há 3 anos com o mesmo celular. Comprei usado. O meu tinha dado, comprei na internet usado, está há 3 anos o mesmo celular. Ou seja, eu não vou desfrutar do externo enquanto eu não for resolvido internamente. Eu posso ter o melhor carro, eu posso ter a melhor casa, eu posso ter o melhor celular, nada disso vai estar bom se eu não estiver bem resolvido internamente. Então a expansão começa aqui dentro, para depois lá fora. Amém? Porque quem você é para Deus é mais importante do que o que você faz. Sabe aquelas pessoas que não importa que ela não faça nada, só dela estar ela é importante? Sabe, Débora? Às vezes eu falo para algumas pessoas assim: estou sentindo só falar, mas eu não faço nada. Falando, o que você faz é o que menos importa, importa quem você é. Tem pessoas que nunca me deram uma bala e nem por isso eu amo mais ou amo menos do que aquele que já me deu um pacote de bolacha. Por quê? Porque o que você faz por mim é apenas reflexo daquilo que você é para mim. Ou o que você faz para Deus é apenas o reflexo daquilo que você é para Deus. Você pode dizer isso para Deus assim, obrigado, Deus. Diga para Deus: Senhor, muito obrigado. O apóstolo Paulo fala: há uma medida de fé dada a cada um, e nós precisamos desfrutar dessa medida de fé, mas ela só vai ser conhecida por nós através da mudança da nossa mentalidade, porque não é o que eu faço que me define quem eu sou, não é o que eu faço para as pessoas que me define. Eu sei quem eu sou, e eu não vou conseguir agradar todas as pessoas, dificilmente. Se eu deixo a barba crescer, uns reclamam. Se eu corto a barba, outros reclamam. Se eu corto o cabelo, uns reclamam. Se eu não corto o cabelo, outros reclamam. Se eu uso roupa social, uns reclamam. Se eu uso roupa esporte, outros reclamam. Porque quem eu sou independe daquilo que eu faço para Deus. E aí o apóstolo Paulo, volta comigo lá, não, já está com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 12, mas ele diz no versículo 1 assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresentei a vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Para haver uma mudança de mentalidade precisa haver sacrifício. Quem fez faculdade? Ou se formou no 2º grau? Ou se formou na escola? Não teve sacrifício? Sim ou não? Quantas vezes você pensou parar? Quantas vezes você falou: agora eu vou parar, não aguento mais? Esse dia eu estava ministrando com um jovem, ele estava querendo parar a faculdade de engenharia. Eu falei: cara, tira esse pensamento, pensa num salário de 5 mil. Ele: sério?
Por quê? Porque tem hora que nós precisamos pensar nas recompensas do nosso sacrifício. E as nossas recompensas, elas não estão em homens, elas estão em Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, eu gostaria de orar com você nessa noite, porque tudo está na forma da renovação do nosso entendimento. Tudo está na forma que nós buscamos enxergar as coisas, mas nós só vamos enxergar as situações quando nós nos dispomos a sacrificar a nossa vida, a sacrificar o nosso corpo, a sacrificar o nosso tempo, a sacrificar o nosso dinheiro, a sacrificar aquilo que gostamos. Daniel, quando chegou na Babilônia, ele sacrificou. E Paulo fala assim, olha, entregue-se como sacrifício vivo. Se alguém precisa queimar, que eu queime. Por que Deus falou para Abraão, quando pediu Isaac para Abraão, me dá o seu filho? O que Deus disse para Abraão? Me dá o seu filho, o seu único. Ah, mas por que único se tinha Ismael? Porque Ismael não estava no coração de Abraão, Isaac estava. Ismael não estava roubando o lugar de Deus no coração dele, Isaac estava. Então Deus fala assim, quer ter uma mudança de mentalidade? Quer descobrir qual é a medida de fé, Abraão? Mata seu filho, sacrifica o seu filho, entrega o seu filho. Deus, é difícil. Não perguntei se é fácil, se é difícil, mas lembra que a obediência desencadeia a vontade. Ah, Deus, eu não tenho vontade de obedecer. Eu não perguntei, eu estou pedindo para obedecer. Ah, Deus, eu não tenho vontade. Mas eu não estou perguntando se você tem vontade, você vai ter que fazer. Será necessário. E aí Paulo diz assim, apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Sabe o que Paulo está falando? Olha, que o seu culto tem que ser sacrificial. O que eu recebo é aquilo que é gerado por meio do sacrifício. Então por isso que nós passamos por alguns processos que parece que nós vamos morrer, porque é nesses momentos que sai o verdadeiro nós de nós, é nesses momentos que sai o verdadeiro eu de eu, é nesse momento. Eu só vou saber que eu tenho fé para alguma coisa quando eu passar, porque é fácil ou não é? Quando alguém perde um familiar, você olha para a pessoa e fala assim, ó, eu sei o que você está passando. Eu sei que você já deve ter dito isso para alguém, porque eu também. Aí a pessoa por dentro pensa assim, sabe nada, quem está passando sou eu. Não é? Não é, Ju? A pessoa está lá com o carro dele do ano, aí roubaram o seu carro, aí veio o cara com o mega do carrão do ano, fala, puxa, eu sei o que você está passando. Fala, sabe nada, você vai continuar andando com esse carro, eu que vou ter que pegar Uber agora, eu que vou ter que pegar ônibus, roubaram o meu carro. Ou seja, tem fé que ela só vai se manifestar por meio do processo, por meio das lutas, por meio da dificuldade. Mas tem fé também que vai se manifestar de uma forma tão verdadeira em nós, que nós seremos abençoadores de outras pessoas. Foi o que o Brunão disse aqui. Uma fé foi despertada nele, e quando ele se moveu por essa fé que foi despertada nele, desencadeou muitas bênçãos que estavam retidas. Ah, pastor, agora para. Falar que, para. Não, vai ler a Bíblia. Daniel, fala que Daniel estava orando. O mesmo Daniel, olha como a fé, ela é desenvolvida. E já estou encerrando mesmo. Sabe o que é desenvolver algo? A Rebeca, no processo do piniquinho, ela foi desenvolvendo uma mentalidade. É desenvolver de uma situação e envolver em outra. Então eu desenvolvi ela da fralda e envolvi ela no piniquinho. Aí depois eu desenvolvi ela do piniquinho e envolvi ela no vaso. Isso é desenvolvimento. Eu vou deixando de me envolver com algo para me envolver com outro algo.
agora eu preciso desenvolver um pouco mais, então eu vou me deixar de envolver com isso e vou me envolver com outro algo. Por isso que talvez você tenha amigo que você fala, puxa cara, com esse cara não dá para conversar mais, só fala bobeira. E você vai em busca do quê? De novas amizades, não é assim, Mário? Né? Tem pessoas que você conversa que você fala, nossa, o cara só fala asneira, o cara só fala de futebol, de piada. E o que você faz? Você deixa de se envolver com essa pessoa e você passa a se envolver com uma pessoa que tem um papo mais cabeça. É assim ou não é? Esse é um processo de desenvolvimento. Você deixa de se envolver com algo para se envolver com algo maior. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Olha, a fé ela é desenvolvida. Então você tinha fé para isso. Agora eu vou te envolver numa fé maior. Agora eu vou te envolver numa fé maior. Agora eu vou te envolver numa fé maior. E isso vai sendo desenvolvido que uma hora você vai dizer assim, uau, que fé que eu tenho, que eu nem sabia que eu tinha. E aí Deus está falando assim, olha, eu estou gerando isso em você, porque você é meu filho. Eu não quero você para sempre no piniquinho. Eu quero você caminhando em liberdade. Eu não quero deixar você aprisionado à fralda, não. Eu quero que você flua, ande, sem depender de nada e de ninguém. Eu quero que você exerça uma fé que vai impactar a vida de outras pessoas. Se coloque em pé para nós orarmos. Nós venhamos a nos desenvolver um pouco mais. Olha, quem é alto assim como eu já tive 1,87 m, agora eu estou com 1,84 m. Agora eu vejo que o negócio vai encolhendo mesmo. Mas irmão, era terrível. Só quem é magro, eu sempre tive biotipo magro. Tem gente que fala assim, pastor, você está emagrecendo. Eu falo, não, irmão, eu sou magro. É que eu engordei, eu cheguei a 100 quilos. Aí agora eu tenho 83, 82, 84, não passo disso. Mas é meu biotipo. Mas como é terrível, era terrível quando eu tinha que comprar calça e eu estava ainda no processo de desenvolvimento. Minhas calças ficavam tudo curta, porque eu vestia 38. Só que a cintura era 38, a perna não acompanhava. Aí eu ficava aquelas calças que parece que está catando frango. Aí eu tinha que comprar um número maior na cintura para dar o tamanho da perna. Aí eu tinha que usar cinto, ficava parecendo aquele desenho do Pica-Pau. Uma cintura desse tamanho, mas para dar o tamanho da perna, eu tinha que comprar um número maior. E aí eu ia perdendo roupa, porque eu estava num processo de desenvolvimento. Então eu fui deixando o número 12, o 14, o 16, e foi desenvolvendo. A roupa foi mudando o número. Isso é um processo de desenvolvimento. Então que você possa dizer para Deus, Deus, eu estou crescendo, a roupa que eu tinha não serve mais. Roupa fala de ministério. Olha Deus, eu entrei na igreja, eu não fazia nada, agora já estou sentindo vontade de fazer alguma coisa. Olha, o que eu estou fazendo ainda é pouco, eu estou sendo desenvolvido. Que nós possamos dizer isso a Deus, Senhor, que eu desenvolva segundo a medida da fé. Pode ter certeza que você vai desenvolver certinho segundo a medida da sua fé. E Deus, irmão, Ele não dá uma medida maior daquilo que nós podemos suportar. Fica tranquilo. Pode ter certeza que se Deus te deu uma medida, Ele sabe que é essa medida que cabe em você. A minha esposa, ela faz chinelos personalizados, às vezes só de olhar para a pessoa. Ela fala assim, aquela pessoa veste 37. Mas você nem perguntou? Não, só de olhar para ela eu já sei o tamanho do chinelo que ela veste. Por quê? Porque ela desenvolveu essa habilidade. E Deus tem essa habilidade. Ele fala assim, o Guilherme suporta tanto, então a medida da fé dele vai ser essa. Nem menos, nem mais. O próprio Deus nos dá a segunda medida de fé. Então diga assim comigo, Senhor, o Senhor sabe qual é a medida de fé que cabe em mim. Agora preste atenção uma coisa, não faça menos do que cabe em você, e nem mais do que cabe em você.
O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Sabe por quê? Porque às vezes eu quero... Olha, é muito perigoso o aquém e o além. O aquém é eu não fazer o que eu tenho que fazer, e o além é fazer além do que eu tenho que fazer. Agora, como que eu vou entender isso? Mudança de mentalidade. Como que eu vou mudar minha mentalidade? Lendo a palavra. Vamos orar? Põe a mão aí sobre a tua cabeça. Diga: Deus, que a minha mente seja transformada. Meu irmão, se você pode dar mais do que você está dando, exija isso de você. Diga: Senhor, eu posso ir além, eu posso fazer mais. Senhor, eu posso me dedicar mais para minha família, eu posso me dedicar mais para minha casa, eu posso me dedicar mais para o meu trabalho, eu posso me dedicar mais no meu ministério, eu posso me dedicar mais, Senhor. Eu estou aquém. Agora, se você também tem ido além, diga: Senhor, me dá o equilíbrio, Senhor, me dá o equilíbrio, Senhor, da medida da minha fé. Senhor, me dá o equilíbrio, Senhor, da medida de fé que o Senhor me deu. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai. Queremos desenvolver a medida da fé que nos é dada. Queremos nos envolver à medida da fé que cabe a nós, Senhor. Pai, eu não quero uma roupa maior que me serve, e nem menor. O Senhor sabe o meu número.